Olá a todos. Irmãos, eu queria fazer uma meditação, eu acho que eu vou dividir aqui em 3 partes, em relação a quais os motivos que temos para ser santos. E eu quero meditar na primeira carta de Pedro. Nós vamos ler do capítulo 1, versículo 14 ao versículo 20. 1 Pedro, capítulo 1, do 14 a 20. E diz assim a palavra de Deus: Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesse último tempo por amor de vós. Irmãos, se nós formos pensar pelo mundo, seguir o que o mundo diz, o mundo tem muitos porquês a que você deve ser uma pessoa boa. Existem diversas teorias filosóficas, pensamentos sobre ética, sobre moral, que tentam nos dar um motivo para sermos homens bons, boas pessoas no seio da sociedade, na nossa família, educar nossos filhos e coisas assim. Mas nós, como crentes, nós não seguimos essas coisas. Nós temos um padrão muito elevado maior que esse. Porque, na verdade, se nós seguirmos as teorias, as filosofias do mundo, nós veremos que, naturalmente, nós não temos motivo nenhum para sermos santos. Não temos motivos nenhum para sermos boas pessoas, para sermos cidadãos de bem. Não. Porque se nós somos macacos sem rabo apenas, se nós somos simplesmente produtos de uma evolução impessoal e coisas assim, por qual motivo eu vou me esforçar para ser alguém melhor na sociedade? Por que eu não vou ser egoísta? Por que eu não vou fazer o que eu bem entendo na hora que eu quero, do jeito que eu quero, em relação ao que eu quiser fazer ou não? Não há motivo para isso. Mas nós sabemos que esse não é o nosso padrão. Nosso padrão, os motivos, a motivação que nós temos para sermos boas pessoas, elas não estão no natural. Elas não estão na sociedade, coisa assim. Não. O nosso motivo para sermos boas pessoas, eles estão em Deus. E esse texto aqui, ele nos mostra isso. 3 motivos para que nós sejamos santos. Se nós formos pela sociedade, o que o povo diz, o que as filosofias dizem, conforme eu disse, nós teremos uma moral variável, uma moral que muda. Nós vivemos tempos hoje que há 50 anos atrás, 30 anos atrás, qualquer um que viajasse no tempo e vivesse hoje ficaria horrorizado com os conceitos morais deturpados, com as diferenças que eles veriam com certeza. Isso nós podemos observar simplesmente mudando de uma cultura para outra. Nós vemos diferenças absurdas na moral, diferenças absurdas no que é correto, no que o padrão que é certo, o que é bom, o que é ruim. Mas nós temos um padrão único. E o nosso padrão, meus irmãos, ele é um padrão sem igual. No versículo 14 a 16 aqui, Pedro ele se esforça para mostrar que nós temos um motivo, um padrão para seguir. E esse é um padrão sem igual. É um padrão sublime. E o que é um padrão? Um padrão é um modelo. É um modelo, uma forma que nós temos que nos encaixar. Esse é o nosso padrão. Meus irmãos, agora notem, a vida cristã, ela existe um modelo a seguir. Nós não estamos simplesmente jogados e deixados aqui, mesmo sendo crentes, e vamos viver de acordo com o que pensamos, de acordo com o que achamos. Não. Nós temos um padrão, nós temos um modelo, e um modelo imutável e seguro para nós seguirmos. Nós temos uma forma que nós temos que nos amoldar, nos encaixar. E qual é essa forma? Qual é esse padrão que nós temos que seguir? Esse padrão não é o pastor,
Não é aquele irmão que você tanto admira. Não. Esse padrão não é ninguém. E por que não é uma pessoa? Porque, meus irmãos, se nós seguirmos pessoas, se nós seguirmos aquele irmão que mesmo sendo tão espiritual, tão fiel ao Senhor, e que muitas vezes nos baseamos na nossa fé cristã, nós nos decepcionaremos corretamente. Fatalmente, não tem como fugir disso. Nós ficaremos decepcionados. E por quê? Porque são homens. E como homens, eles têm a carne, têm suas fraquezas, têm suas dificuldades e têm imperfeições. Nós não enxergamos os corações. Nós não enxergamos as motivações que existem nos seus corações. Muitas vezes, e eu já vi pessoas assim, que são exímios pregadores, exímios conhecedores, e de repente você descobre uma lama tão podre na vida da pessoa, uma brecha, um buraco tão fundo de pecado e podridão e perdição, que você fica decepcionado e desmotivado na fé cristã. E se fala, como é possível uma coisa dessa? Como isso pode acontecer? Na verdade, nós baseamos erroneamente nosso padrão. Porque nós temos um padrão que é sem igual. E quem é nosso padrão? Quem é o padrão que nós temos que seguir? Meus irmãos, o nosso padrão de santidade, o nosso padrão de perfeição, de molde, de guia de vida que nós temos que ter, é nada mais, nada menos que o próprio Deus. Amados, vocês já pararam para pensar nisso? Que o padrão que nós temos que seguir é o próprio Deus. Ele é o nosso padrão. Olha como começa o versículo 14 aqui. Como filhos obedientes. Pedro vai discorrer até chegar nesse padrão. Como filhos obedientes. O que ele está dizendo? Que nós, como crentes, nós somos caracterizados como filhos da obediência, como filhos obedientes. E por que nós somos assim? Porque nós, como crentes, temos que ser obedientes. Os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, que desprezam a Deus e que vivem conforme o curso desse mundo, eles são chamados de filhos da desobediência. O que significa isso? Que eles não obedecem. Eles vivem uma vida que é caracterizada pela desobediência. Nós não. Como filhos de Deus, como santos de Deus, como servos de Jesus Cristo, nós somos filhos da obediência. E somos caracterizados, o que nos distingue é a obediência. E ele continua aqui. Mas antes observe algo. Note alguma coisa aqui. Se você não obedece, talvez você não seja um filho da obediência. Mas olha que ele continua. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O que são concupiscências? Essa palavra, na verdade, significa paixões. Mas a Bíblia, para distinguir esse sentido que nós temos na nossa língua, é traduzido com essa palavra difícil que é concupiscência. O que são paixões e o que são concupiscências? São desejos. Só que são desejos malignos. Amados, nós temos desejos. Às vezes nós olhamos essa palavra paixões e nós pensamos como algo bonitinho, né? Coisas de adolescente, apaixonadinhos. Não. Na Bíblia, essa palavra paixões, concupiscências, são sempre ligados aos desejos malignos que nós temos no coração. Todos nós temos paixões. Todos nós temos concupiscências, desejos malignos no nosso coração. E qual é a diferença, então, entre o crente e aquele que não é crente? A diferença, meus irmãos, é que o crente, ele não se deixa levar pelas paixões. O incrédulo, ele não reprime suas paixões. Ele não reprime suas concupiscências, seus desejos que brotam do coração. Ele se deixa levar por esses desejos. Ele se deixa arrastar por esses desejos. É como se fosse uma onda. Você vai para a praia e entra até uma certa altura no mar e vem uma onda sobre você. E você, como crente, nessa onda que é o seu desejo, a sua paixão, o desejo pecaminoso do seu coração, você fala não. E o que é você dizer não? Você se segura. E essa onda bate em você.
Ela tenta te arrastar, te derrubar. Ela tenta mudar você de direção, de sentido, levar você com ela. Mas você se segura firme ali e não se deixa levar pelas paixões. Não se deixa se arrastar pelo seu desejo do coração. O incrédulo não é assim. Quando vem o desejo, quando vem a paixão, quando a onda bate sobre ele, ele não faz isso. Antes, ele se deixa levar pelas paixões, se arrastar pelas paixões. Ele não refreia. Ele não breca as paixões. O que ele faz? Ele surfa de peito na água. Ele se joga e deixa a onda me levar, deixa me arrastar. É o oposto do crente. É o oposto do incrédulo. E Pedro diz aqui, não se deixem se arrastar pelas paixões, não se deixem amoldar. Olha como ele diz aqui, não vos conformando com as concupiscências. Eu disse que nós temos um molde, nós temos um padrão, nós temos uma forma que nós temos que seguir. E Pedro diz aqui, olha, não se amolde às concupiscências, à forma que o mundo tem, ao molde das paixões, à forma das paixões. Essa ideia aqui é a ideia de ser guiado, de ser dirigido, levado por esses desejos, pelos esquemas das paixões. Nós, muitas vezes, somos chamados a entrar no esquema do mundo, a se moldar, entrar nesse esquema, nessa forma. E nós temos que dizer não a essa forma. Nós temos que entrar num outro esquema que nós veremos aqui. E olha o que ele diz aqui. Não vos conformando com as concupiscências, ainda no versículo 14. Que antes havia em vossa ignorância. O que a Bíblia está dizendo aqui? O que Pedro está dizendo? Que nós antes, meus irmãos, nós éramos ignorantes. Como assim ignorantes? Antes nós não conhecíamos a Deus. O mundo, ele não conhece a Deus, então ele se deixa levar pelas paixões. Ele se deixa arrastar pelas paixões. Mas nós não, nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus, Deus se revelou a nós. Então nós não devemos nos amoldar, nos deixar levar pelas paixões. Olha o versículo 15 como ele continua. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha o nosso padrão aqui, meus irmãos. Olha o molde que nós temos que nos amoldar, a forma que nós temos que nos encaixar aqui. Como é santo aquele que vos chamou. Quem nos chamou? Quem nos chamou para o seu reino? Quem nos convocou para sermos filhos dele? Quem que fez isso? O próprio Deus. Qual que é o nosso padrão? Qual que é o nosso molde? Não é o pastor, mais uma vez. Não é o pastor Marcelo, o pastor Miguel, o pastor Eduardo Cadete. E seja lá qual pastor que você admire. Não. Esse não é nosso padrão. Esse não é a nossa forma que nós temos que nos encaixar, não. O nosso padrão, ele é o nosso Deus. E com ele, nós nunca iremos nos desanimar. Porque esse padrão nunca muda. Ele não falha. Ele é incorruptível. Ele não se desfaz. Ele não alterna. Ele não fala, olha, sabe uma coisa? Eu estava sendo assim até agora e eu acho que está errado. Eu vou mudar meu jeito de tratar. Não. Ele é firme e constante. Não há sombra de variação no nosso Senhor. E é nele que nós devemos nos espelhar. E ele diz que nós temos que ser santos, no versículo 15, em toda a vossa maneira de viver. Nós temos que ser santos em tudo. No versículo 16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quem é o nosso padrão? É ele. Ele é o nosso padrão santo, perfeito, absoluto, que nós temos que imitar. Meus irmãos, nós seremos santos aqui como ele é santo? É claro que não. É claro que nunca conseguiremos ser santos aqui conforme ele é santo. Mas seremos um dia santo, como ele é santo. No céu, na glória, quando teremos corpos renovados, refeitos, corpos celestiais que ele nos dará na ressurreição. E meus irmãos, lá nós estaremos longe, separados da nossa carne antiga, onde habita as concupiscências e as paixões que nos chamam ao pecado. Mas aqui nós somos chamados, ordenados, para que nós sejamos santos, para que nós sigamos nesse progresso de santidade.
que nós crescemos na santidade, na perfeição, imitando a Ele, o grande padrão que nós temos, que é nosso Senhor. E é interessante aqui, que ele diz que nós, no versículo 15, voltando aqui, que nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Porque nós, muitas vezes, constantemente, nós queremos ser santos apenas em alguns momentos, em alguns lugares. Nós vamos à igreja, estamos sendo impedidos nesse momento de ir na igreja, e agora, muitas vezes, muitos irmãos estão de férias do cristianismo. Por não estarem indo na igreja, por não estar convivendo com seus irmãos, estar na sua casa, eles acham que podem se desfazer, se despir do cristianismo e estão de férias. E muitas vezes, até quando vamos à igreja, nós falamos, hoje é dia de ir na igreja. Então eu vou vestir minha roupa de santo, colocar uma cara de santo, um linguajar de santo, um vocabulário de santo, e vou chegar para o meu irmão e falar, ô meu amado, Deus te abençoe, paz do Senhor, paz de Deus. Não. Não é esse o tipo de santidade que o nosso Senhor nos convoca. O nosso Senhor nos chama aqui que nós sejamos santos em tudo que nós fizermos, em tudo, em todas as coisas. Nós temos que ser santos, meus irmãos, na nossa casa, no nosso trabalho, no que nós vemos, no que nós compramos, no que nós assistimos na TV, no que nós ouvimos, no que nós pensamos, como nós nos vestimos, com as pessoas que conversamos, com as pessoas e com quem nós conversamos, com as amizades que temos, em todas as coisas, as companhias que nós temos, em tudo, meus irmãos. Como nos relacionamos com nossos pais, como nós nos relacionamos com nossos cônjuges, esposas, maridos, filhos, com todas as coisas. Em tudo que nós fizermos, temos que ser um gesto de santidade. Em todas as coisas. Meus irmãos, nós não podemos escolher partes para que sejamos santos. Escolher lados da nossa vida que sejamos santos. Não. Alguns já ouviram falar da história de Clovis. Clovis foi um rei da antiguidade, um rei bárbaro, que ele se converteu ao cristianismo. Isso na igreja antiga, na época que a igreja batizava por imersão, por influência da sua esposa, ele virou cristão. E ele falou, olha, tudo bem, eu aceito me batizar. Eu aceito que você me batize, mas eu não quero que vocês batizem o meu braço direito. Olha, como assim? Como assim você não vai batizar seu braço direito? Não. Esse braço, é o que eu uso para matar, é o que eu empunho minha espada, é o que eu uso para executar meus inimigos, os presos e todos aqueles que eu tenho que matar. Então eu não quero que esse braço não pode ser cristão. Meus irmãos, Clovis, na mente dele, ele achava que ele podia ter uma parte do seu corpo que não fosse cristã. Que ele podia ter um corpo todo cristão e um braço que não fosse cristão. Que ideia tola! Mas, meus irmãos, não é assim que nós somos muitas vezes. Quantas vezes, quantos irmãos têm línguas que não são cristãs? Eles têm um corpo cristão, se vestem como cristão, usam uma saia de cristão, um cabelão de cristão, uma roupa social de cristão, mas a língua não é cristã. Seus pensamentos não são cristãos. Sua vida conjugal não é cristã. Como ele cria seus filhos não é um modo de vida cristão. Nós devemos, meus irmãos, batizar o corpo todo, não apenas parte do corpo. Nós devemos batizar nossa língua, nós devemos batizar nossos olhos, nós devemos batizar tudo o que nós fazemos, nossa mente, todas as coisas. Nós temos que ter um corpo todo cristão, não partes apenas. Amados, pense bem, notem, qual parte de Deus que é santa? Qual parte do nosso Senhor? Qual parte de Jesus? Aquela pessoa que nós imitamos, que foi o Santo Filho de Deus, que é o Santo Filho de Deus. O nosso Senhor que é santa. Todo o nosso Deus é santo. A palavra dele é santa. A igreja dele é santa. Tudo que ele diz, cada ato que ele toma, mesmo que nós não entendamos, são santos. Quando ele é justo, quando ele fala, em tudo ele é santo. Então nós
temos que ser santo como Ele é santo. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso molde, Ele é a forma que nós temos que nos amoldar, que moldar nossa vida. Nós temos que ser santo como Ele é santo. Amém, meus amados?